Graça e paz. Esse vídeo é o vídeo série Intercessão, parte 2, onde eu falo do caráter do intercessor. Quero ler aqui Salmos 65, verso de número 2. Ó tu que escutas as orações, a ti virão todos os homens. Salmo 65, verso 2. Pois, agora, a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, verso 8b. Então fica claro que a oração dos retos, daqueles que têm o caráter de Cristo, daqueles que andam segundo a vontade de Deus, daqueles que são obedientes, fiéis e leais a Deus, é que são as orações ouvidas aqui quando tratamos de ministério de intercessão, de intercessores. Então, intercessores são pessoas que têm o caráter de Cristo. Qual é a primeira característica, talvez a principal aí para alguém ser levantado no ministério de intercessão de uma igreja, de um ministério, é a questão do caráter. Esta pessoa tem que ter o caráter de Cristo, tem que ter uma personalidade forjada pelo Espírito Santo, remetendo a Cristo. Primeiramente, a sua vida pessoal. A pessoa mais importante na intercessão é o intercessor. O nome mais importante é o nome de Jesus. A pessoa é o intercessor. Então, esta pessoa que é usada por Deus na intercessão, ela deve estar bem, a sua vida deve estar bem, ela deve estar bem na sua alma, no seu físico, ela deve estar bem em todas as áreas da sua vida, no espírito, alma e corpo. Então, antes que você possa ser um intercessor, uma intercessora bem-sucedidos, precisa aprender a andar em vitória e encontrar resposta para as suas próprias orações, testemunho de experiências pessoais. Então você deve ter seus testemunhos de experiências pessoais, deve primeiramente interceder por você, orar por você, por suas causas, e assim ter as respostas de Deus que vêm para a tua vida, e estas respostas serão um testemunho, algo que testifica que Deus está ouvindo e respondendo às tuas orações. Todo conhecimento deve ser posto em prática para que produza seu efeito. Os intercessores devem se exercitar no uso dos diversos tipos de oração, gastando 1 hora com Deus, orando em línguas de forma organizada e constante, a fim de ajudar a formação de um hábito e disciplina de orar de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Eu aconselho sempre que as pessoas estejam orando para a sua edificação, conforme está na palavra de Deus, em Judas, verso 20, que a oração no Espírito é uma oração para edificação, ela nos edifique. Paulo fala também, quando ele está falando ali da questão da oração em línguas, ele está falando que é para edificação, em 1 Coríntios capítulo 14. Então, se nós vamos ser usados por Deus, devemos ser edificados. E quanto mais edificados formos, mais seremos usados por Deus. Então, talvez aqui a palavra seja esta: o segredo do intercessor, de uma pessoa que anda com Deus, é também a sua vida de oração com Deus, no Espírito, orando em línguas. E eu aconselho que se ore em línguas, então, 1 hora por dia. Você pode pegar ali o seu despertador e colocar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Agora são meia-noite e pouco, então você coloca aqui, se fosse agora, 1 hora para frente, meia-noite e 30, por exemplo, a meia-noite, 1h30, qualquer horário do dia, da noite, que você escolher, coloca e só ora em línguas. Senhor, eu vou orar pela minha edificação, porque eu sei que a oração em línguas me edifica, então eu peço ao Espírito Santo, intercede por mim agora, através dessa oração. E você vai e começa a orar ali no Espírito, e passa aquela 1 hora orando no Espírito, sendo edificada, para que você esteja então sendo renovado em Deus. E quanto mais você tiver desse princípio aplicado na sua vida, mais de Deus você terá. Então, a questão da retaliação e do contra-ataque, uma coisa que as pessoas falam, sim, dentro do caráter, então tem a ver com o nosso assunto, as pessoas falam, mas pastor Eduardo, e a questão da retaliação, algumas pessoas até dizem, eu já estive na batalha espiritual, já militei nesta área, já fui um intercessor, um guerreiro, uma intercessora, mas eu não faço mais isso porque eu tive muita retaliação. Então vamos deixar bem claro o seguinte: a retaliação só acontece quando há brechas na vida da pessoa. Legalidades ainda nas mãos de Satanás e demônios. A pessoa não fez aquilo que tinha que fazer, a questão que nós vamos falar adiante da sua libertação e cura. O contra-ataque faz parte da batalha espiritual, porque nós estamos lidando com o reino espiritual. Porém, Jesus nos deu autoridade para exercermos essa autoridade. E com essa autoridade, no nome de Jesus, nós neutralizamos
todo e qualquer intento do maligno contra as nossas vidas, usando as armas espirituais que Deus nos disponibiliza. Portanto, então, que fique claro que retaliação é quando há brechas, e contra-ataque é algo que é natural na batalha espiritual, e nós revidamos, então, usando as armas espirituais que o Senhor nos deu. Então, primeiro passa a pessoa por libertação e cura interior, intercessor ou intercessora, tanto a nível coletivo como a nível individual, por exemplo, no seminário de libertação e cura, de cura e libertação, e depois na administração individual, que tem a ver exatamente com aquilo que a pessoa fez ali na sua vida até chegar a Cristo, que ela vai usar o poder da renúncia, porque um dia ela usou o livre-arbítrio para pecar, agora precisa usar o livre-arbítrio para confessar, então, esses pecados em arrependimento diante de Deus, para assim fechar as brechas. Então, é a nível coletivo e individual, limpando totalmente a casa. Então não pode ter brechas de pecados e maldições. Aí vem que se aplica o seminário de libertação e cura interior e a administração individual, um discipulado naquela área em que a pessoa militou antes, ali se foi no ocultismo, na perversão sexual, ali militou no sentido de estar ali por muito tempo naqueles pecados, ela precisa passar por um discipulado ali que vai levá-la a estar cada dia mais livre daquilo tudo que ela fez no passado. Estilo de vida debaixo do temor de Deus, em obediência ao Senhor, tendo um temperamento que expressa o fruto do Espírito. Às vezes as pessoas falam, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho temperamento X ou Y. Nós temos que ter o temperamento do Espírito Santo em nós. Temos que frutificar o fruto do Espírito. E então o fruto do Espírito ele vai formar o nosso caráter, e os dons espirituais são para o serviço na obra de Deus. Os dons que Deus nos dá para servirmos então ao corpo de Cristo. Tem que saber entrar e sair da brecha. Lá em Ezequiel 22:30 diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Claro que aqui se refere ao fato de que Jesus não tinha vindo ainda, então não tinha nenhum homem justo, e nós agora em Cristo somos justificados. Romanos capítulo 4, verso 25, e Romanos 5, versículo de número 1, fica clara esta questão. Então, é Jesus chamado justo, Colossenses 4, 11, verso A. Então, somente há um que é justo, que é Jesus. Então, agora nós podemos entrar na brecha, mas você entra na brecha e você sai da brecha. Você ora, você guerreia, você intercede, acabou aquilo, você ora, o Senhor envia seus anjos para varrerem, para levarem aqui todo esse lixo dessa administração, dessa intercessão, dessa batalha espiritual, e conduzir esse lixo para o local que Jesus determina para este lixo. Aí você ora, Senhor, me fortalece no Senhor, na força do seu poder, renova as armaduras espirituais do Senhor em mim, tira todo o resquício de guerra, cinto da verdade, coraça da justiça, sapassa a pregação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim você estará renovado, renovada, saiu da brecha, você entrou, mas você saiu da brecha. Lembrando aqui os textos da palavra de Deus: e foi entregue à morte para apagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Romanos 4, 25, citei anteriormente, aqui é King James. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1 também, King James. Então, somos justificados em Cristo Jesus e podemos entrar na brecha no nome de Jesus. Então, aqui como intercessores, somos achados por Deus Pai, que conta conosco. Agora sim, Ele acha, antes não achou alguém que pudesse entrar na brecha. Agora, justificados pelo sangue de Jesus, Ele nos acha e podemos entrar na brecha e interceder aquilo que está no coração do Senhor. O caráter sempre vem antes do dom, algo muito importante. O homem, o ser humano, ele olha e vê o dom, ele admira o dom da pessoa, e Deus olha para o caráter. Então, se tiver o dom, não tiver o caráter de Cristo, esse dom vai ser mal aplicado, não vai gerar frutos. Tem que ter o fruto do Espírito, que trabalha com caráter, e o dom que é para o serviço. Então, você deixa Deus trabalhar no seu caráter, e aí você vai ser muito mais usado por Deus, e bem usado, de forma a glorificá-lo no serviço, no ministério, na obra de Deus, como intercessor e como intercessora, que é o caso que estamos falando aqui. Tem que ter tempo no secreto com Deus. Aquilo que se vê no público é conquistado no secreto. Então aqui Mateus capítulo 6, verso de número 6, e eu quero ler aqui Mateus capítulo 6, verso de número 6, um texto muito conhecido, mas é importante que a gente esteja não só citando, mas lendo aqui, e eu quero fazer esta leitura nesta hora. Mateus 6, 6,
Mas ao orar, entra no seu quarto e, fechada a porta, ora ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Então, aquilo que você faz em secreto, você tem recompensa. Para que você seja recompensado no serviço, na obra de Deus, no público, primeiro tenha o secreto com Deus. É a lei dos dois altares. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Lucas 5,16. Jesus é o nosso exemplo e autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:22. Devemos agir como ele, então, como obreiros do Senhor. Jejum pessoal é de fundamental importância. Tenha sempre um dia de jejum, algumas horas de jejum, que seja meio-dia na semana, e sempre renove isso de semana em semana. A pessoa que foca na sua vida só no chamado e não no processo de formação não permite que Deus crie e estabeleça a fundamentação necessária para suportar o chamado. Deixe Deus estabelecer aí o caráter dele, te formar para que você possa cumprir o chamado. Seja firme e perseverante naquilo que Deus chamou você para fazer. Caráter é o sinal identificador da natureza de qualquer ser ou coisa. Dicionário de Psicologia, Cabral e Nick. É o conjunto de aspectos que caracterizam o ego e a personalidade de uma pessoa. O caráter é formado pela aprendizagem. Todo ser humano, desde seu nascimento, começa a receber influências do meio ambiente onde se encontra. Essas influências são assimiladas e, com o tempo, passam a fazer parte do caráter. Esse processo de aprendizagem é feito por identificação, imitação, punição e recompensa. O propósito de Deus é que o homem se torne a imagem de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus homem, esse propósito não mudou. A queda do homem não mudou esse plano e propósito de Deus. Desde Adão, passando por Jesus e pela igreja, o plano de Deus tem sido o mesmo. Conforme Hebreus, vamos ver Hebreus 2, verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ele foi aperfeiçoado e ele nos aperfeiçoa. Então, o alvo é o caráter de Cristo. Como igreja, devemos atingir a meta do caráter de Cristo e devemos demonstrar isso no caminho que nós andamos. As pessoas devem ver o caráter de Cristo em nós. Primeiro, ver o caráter de Cristo em nós e depois o dom. O caráter e a personalidade do Senhor Jesus Cristo devem ser desenvolvidos nos líderes da igreja antes de serem formados no seu povo. E nós, como intercessores também, guerreiros de Deus, devemos demonstrar esse caráter. O povo poderá refletir o caráter dos líderes. O caráter tem de ser como o de Cristo Jesus. Como líderes, é nossa obrigação sermos exemplo de excelência. Quanto mais um homem confiar em si mesmo nos seus talentos naturais, menos utilidade terá para Deus. O critério de Deus sempre é escolher o que se acha frágil, incapaz e desqualificado. A glória de Deus se torna manifestada quando pessoas às quais não reputávamos qualquer valor se levantam em poder e autoridade. Fica patente que Deus é quem faz. Não se trata do simples uso de talentos. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outro. Nem louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5, não enxergar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Deixe o Espírito Santo inspirar você, não tire ele da direção da sua vida como intercessor e intercessora, e que Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome de Jesus, e até uma próxima, então, aula sobre intercessão. Um grande abraço e até breve.